sou Maiara Ledur e hoje eu vim participar da Semana Pedagógica Moonshot 2022. Vamos nessa? Embarque comigo então nesta viagem. Para começar, eu vou fazer então a minha audiodescrição. Eu sou morena, tenho cabelos longos e pretos, estou com um fundo claro e uma camisa branca com listras pretas. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a robótica na prática pedagógica. Eu atuo como professora de formação em videoaulas de robótica para a Prefeitura Municipal de Curitiba. E atuando e percebendo e construindo essas videoaulas, eu pude me deparar com várias possibilidades da robótica, não somente como um projeto de contraturno, um projeto adicional na escola, mas sim uma possibilidade de como ele pode se apresentar, como ela pode se apresentar na prática pedagógica do professor diariamente, ou mesmo em alguns momentos, né? E para começar então essa nossa conversa, eu gostaria de perguntar a você: você já transformou uma folha de papel em um avião, por exemplo? Ou você já transformou uma folha de papel em um barquinho? Você já teve essa experiência ou já oportunizou essa experiência aos seus alunos? E o que é que isso gerou neles? Qual foi o impacto? Você percebeu que durante essa construção houve, dependendo da turma, algumas dificuldades a serem superadas? Será que para os mais pequenos foi um pouco difícil entender, talvez um pouco mais complexo? E para os maiores, houve um momento de diversão ao jogar ou lançar este aviãozinho de papel? É isso que nós conseguimos perceber através da robótica ou através das construções de qualquer elemento que faça parte do cotidiano do aluno, que faça parte, então, do seu interesse. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho, né? Construindo algo pessoalmente significativo. Mitchell Resnick, um grande pensador que fala sobre a aprendizagem criativa, ele fala que nós aprendemos melhor quando estamos envolvidos em algo pessoalmente importante ou significativo para nós. E ali no nosso exemplo do avião de papel, por exemplo, ao finalizar aquela construção e ao perceber que aquilo foi feito com as suas mãos e a possibilidade de utilizar aquilo para uma brincadeira, um jogo, algo divertido, a criança, o estudante, ele percebe que isso faz parte da vida dele, isso tem um significado. E ao mesmo tempo nós pensamos ali nesse castelo de areia, não é mesmo? Mitchell, ele traz que quando estamos, por exemplo, construindo um castelo de areia, ou quando a criança está nesse processo de desenvolvimento, ela está criando, imaginando, refletindo, pensando sobre as possibilidades. E isso é muito importante durante o aprendizado. E é o que nós pensamos e trazemos sobre a robótica, né? A robótica, ali, quando as crianças estão envolvidas na construção de um protótipo, um robô, ou qualquer coisa que nós vamos perceber ali ao longo desta nossa conversa, para ela aquilo tem significado. E isso é muito importante porque para ela isso faz sentido. E é muito o que nós estamos buscando para uma nova educação. As crianças de hoje em dia, elas querem um sentido, algo que realmente tenha relevância para ela, não é mesmo? Mas então, o que é robótica? É considerada como uma tecnologia com potencial significativo para impactar a educação. Então, essa é uma citação de Engels, Fernandes e Vicente, 2018. E eles trazem justamente esse potencial que a robótica ela pode ser enquanto uma ferramenta, enquanto algo para estar junto do professor em sala de aula, né? Algo que realmente faça sentido para o aluno, que tenha um impacto positivo. Por quê? Justamente por essa questão da construção, da elaboração, do pensamento, da criatividade e vários outros elementos que nós vamos ver, então, durante essa nossa conversa.
Muitas vezes a robótica, ela é vista e ela está presente na escola como um projeto de contraturno, algo separado dos componentes curriculares, né? Poucos locais nós percebemos essa conexão entre os conteúdos curriculares e a robótica. E a gente sabe que isso é muito enriquecedor, este casamento, isso acrescenta em vários âmbitos no aprendizado dos estudantes. E como ela pode acontecer, então? Ela pode ser realizada por meio de kits estruturados com peças de montar, motores, sensores e atuadores. Então, a depender da instituição que você trabalha, da modalidade, existem escolas e instituições com um pouco mais de recursos, um pouco mais de disponibilidade de ferramentas, enquanto que outras instituições não têm tanta ferramenta assim. A gente sabe que, principalmente em alguns locais, há uma dificuldade, né, nessa questão desses recursos, na aquisição desses recursos, mas a gente vai ver que há a possibilidade de utilizar também outro tipo de material, que são os materiais que nós chamamos de lixos eletrônicos ou lixos, né, recicláveis eletrônicos. Então, ela pode também ser realizada através desses recursos, né? Então, às vezes, ali, um aparelho de DVD que está quebrado, no computador, no notebook, se nós desmontarmos estes eletrônicos ou qualquer eletrônico que possui algum tipo de movimento de giro, nós podemos encontrar, então, o motor DC, que é o motor que nós vamos ver hoje, uma proposta utilizando ele. Nós poderemos encontrar LEDs, polias, hélices, correias e vários outros elementos que podem ser utilizados como robótica. E aí nós definimos isso, então, como uma robótica sustentável. Assim, então, um dos elementos mais importantes que nós pensamos quando observamos esses lixos eletrônicos são os motores, o motor DC, que é uma das nossas propostas que eu vou apresentar a vocês, então, durante esta palestra, né? Durante essa nossa conversa. Mas e a robótica, então, como facilitadora? Ela se apresenta como uma ótima ferramenta para integrar os componentes curriculares com atividades dinâmicas, porque oportuniza momentos em que o aprendiz se sente motivado a criar e imaginar diante de uma experiência que possui significado para ele. Então, lá no início nós conversamos e falamos um pouquinho ali sobre a construção de um avião de papel, de um barco, e como aquilo faz sentido para quem está fazendo, para quem está construindo aquele elemento. E assim, então, esses dois autores, Campos e Zilli, apresentam esses benefícios da robótica, né? Ela como uma ferramenta que pode ajudar e auxiliar o nosso estudante ali no momento de criação, de interação, né? Realizando diversas atividades neste sentido. E quais seriam então os benefícios da robótica, não é mesmo? Então, ela promove o engajamento do estudante quando ele está ali construindo, pensando, refletindo sobre um problema, algo que ele precisa resolver ou construir. Ele está sendo engajado, ele está gerando nele esse sentimento de pertencimento e de, puxa, isso tem a ver comigo, isso faz sentido para mim, não é mesmo? A possibilidade, então, de articular as diferentes áreas, né, do conhecimento. Então, quando eu trabalho com um projeto e que eu consigo envolver a robótica, eu posso estar trabalhando a língua portuguesa, a matemática, conceitos gerais referentes à ciência, à geografia, à história. Vários elementos podem ser articulados em um único projeto, né? Ela também oportuniza o trabalho em grupo e a empatia. Isso porque, geralmente, quando você vai construir algo, mesmo que seja individual, vai chegar um momento em que o estudante vai precisar do auxílio de um colega, ele precisa programar e chegou num determinado ponto em que ele talvez não está conseguindo desenvolver o restante da programação.
E aí ele precisa então desse trabalhar em pares e dessa empatia, de entender até onde vai as possibilidades, as potencialidades que o outro tem e como eu posso também auxiliar o outro a estar desenvolvendo, né, os objetivos e construindo então algo, né, relacionado ali à robótica, ao projeto que está sendo desenvolvido. Ela também explora o potencial criativo e a resolução de problemas, né? Por quê? Porque às vezes a solução não está ali pronta e acabada. Eu preciso desenvolver e criar uma solução para um problema real, quem sabe um problema da própria comunidade escolar, do entorno, e tudo isso vai envolver então esse potencial criativo e essa resolução de problemas, né? E esses são os grandes ganhos e os grandes benefícios que a gente apresenta em relação à robótica na prática pedagógica. É claro que também não podemos falar apenas só dos benefícios, né? Existem também grandes dificuldades que são enfrentadas pelos professores, pelos gestores, pela escola, em relação a um trabalho com tecnologias, talvez no geral, né? O professor, quando formado, ele não teve uma formação, muitos de nós, né? Não tivemos uma formação específica para atuar com as tecnologias. E nós ouvimos muitos professores que são um pouco mais antigos e que nos relatam essa grande dificuldade e muitas vezes um medo em utilizar novos recursos tecnológicos, né? E essa é uma grande barreira, uma das grandes barreiras que precisa com certeza ser, né, superada, ser rompidas. Há uma falta de familiaridade, né, dos professores com as tecnologias. Né? Outro grande desafio são os recursos disponíveis. Muitas vezes as escolas não apresentam esses recursos, kits estruturados, materiais, sala adequada. Então, essa também pode ser considerada ali uma grande barreira para o trabalho com a robótica. Outra situação que a gente percebe é em relação à dinâmica da sala de aula, porque o professor, quando vai atuar com recursos tecnológicos, ele mexe com essa dinâmica escolar, ele mexe ali com a organização escolar, com a organização muitas vezes não só da sua turma, mas talvez com outras turmas, e isso às vezes acaba gerando um desconforto por parte dos colegas, do próprio professor, e de outras, né, de outras esferas da própria instituição escolar, mas eu acredito que com o diálogo, com uma proposta bem estruturada, isso é possível sim ser superado. E também uma das grandes dificuldades que a gente coloca seria essa ponte com o currículo, então a robótica vista apenas como um projeto de contraturno. Essa também pode ser uma das outras grandes dificuldades que a gente, né, compreende em relação à robótica. Então essas podem ser algumas dificuldades que nós professores podemos acabar enfrentando durante esse trabalho com o uso dos recursos tecnológicos, das tecnologias e da robótica especificamente, né? Mas não é pensando apenas nessas questões que nós devemos nos prender, nós devemos pensar então em como superar essas dificuldades, porque é disso que a educação é feita, né? De superação a cada momento. Então, em relação a essa formação, a essa busca por conhecimento referente a isso, é interessante que o professor acabe buscando então formações no canal do YouTube, eu coloco um exemplo, mas existem outras plataformas que muitas vezes nós ali, enquanto professores na busca pelo conhecimento, acabamos nos deparando com formações que falem sobre essa temática, não é mesmo? E aí existem informações específicas e conteúdos específicos para cada tipo de kit que você possa ter aí na sua instituição escolar. Quem sabe a sua instituição tem um kit de robótica e muitas vezes você não sabe por onde começar a trabalhar com esse kit, como utilizá-lo, ou se você não tem esse recurso, é possível através desses conteúdos nos canais, né, de internet, YouTube e outros mais, conhecer
uma robótica sustentável, por exemplo, né? Que vai trabalhar então com esse lixo eletrônico, com esses materiais que muitas vezes é mais fácil arrecadar ali com com a própria comunidade escolar, né? Ela acaba contribuindo nesse sentido. O rompimento de paradigmas é sobre o pensar em relação à tecnologia, né? A gente vê muito professor preso e dizendo e lutando contra esse uso da tecnologia porque para ele é muito difícil romper um paradigma, né? E ele olha para aquilo com uma estranheza e não tem esse desejo e essa vontade porque às vezes ele é preso pelo medo. E nós não devemos ficar presos nisso, né? Mas sim tentar e buscar e romper com esses paradigmas, buscando então uma inovação na nossa sala de aula. A busca por parcerias, eu acho que esse é um ponto chave, um ponto importante para a gente conseguir romper com aqueles dois ali de cima, né? É certo que em alguns locais a gente conhece professores que têm uma certa familiaridade com alguns tipos de recurso. E aí a gente pode se achegar a esse professor, né? Eu acredito que nesse momento de pandemia, muitos professores foram parceiros de outros ali para aprender a abrir uma sala de aula, gravar um vídeo, postar atividade. A gente sabe que não foi um momento fácil, mas muito se aprendeu e muitas parcerias foram estabelecidas porque esse professor teve que dar conta, né? Como a gente diz, ele teve que atuar e teve que realizar aquela tarefa. E para isso ele buscou então o conhecimento com as pessoas que ele sabe que tem uma facilidade. Então eu acho que esse ponto é muito importante, né? Em relação ali ao combinado com a turma, e não somente com a turma, muitas vezes com outros colegas da própria escola, porque talvez você vá mudar um pouco a dinâmica, a organização, e estabelecer esses combinados é muito importante para que eles entendam que aquele é um momento de troca de experiência, mas é um momento pedagógico, né? E que tem uma intencionalidade em que o professor está buscando algo com aquela proposta e não simplesmente algo, né, aleatório, mas que os estudantes entendam realmente a função daquele projeto. E por último, então, nós colocamos ali os projetos, projetos que façam conexões com o currículo. Então, é possível pensar nas questões curriculares de língua portuguesa, matemática, relacionar com a história, com a geografia, com as áreas de ciências, através da robótica. Então, é possível colocar elementos de cada um dessas áreas do conhecimento e do currículo, daquilo que o professor precisa trabalhar em cada trimestre, em cada semestre, bimestre, trabalhando de uma maneira, né, mais inovadora, trazendo elementos novos para a sala de aula. Então, é possível criar e pensar em projetos que façam isso e que tragam esse complemento para a dinâmica escolar. E aí, muitos se perguntam, então, por onde começar? Então, é possível começar através ali da linguagem de programação. O que é a linguagem de programação? Então, quando você pega um kit de robótica estruturado, que a gente chama com peças, com motor, com uma programação, ele precisa, então, receber comandos para que ele execute algo. E aí nós chamamos isso de linguagem de programação. Hoje em dia existem vários aplicativos e sites que ensinam a trabalhar com essa linguagem de programação, que é algo muito relevante para os estudantes, principalmente nessa nova era tecnológica de informação que a gente tem visto muito fortemente, especialmente pela pandemia. A gente viu que isso cresceu de uma forma absurda. E eu acredito que um grande diferencial hoje do estudante, talvez os mais, né, é bom começar com os pequenos para que eles tenham essa noção, mas principalmente para os maiores, já ter essa noção de linguagem de programação, eu acho que isso é fundamental para que ele, né, esteja presente no mundo e já conheça o que é que tem sido feito, o que é que tem sido falado, né? E se você perguntar para eles, com certeza alguns vão te dizer, porque eles estão aí
às vezes imerso em jogos, em aplicativos, enfim, e eles sabem e dominam muitas vezes essas questões. Então aqui nós temos alguns sites para aprender a linguagem de programação. Então quando você pega um kit de robótica estruturado, geralmente você vai utilizar uma linguagem própria daquele kit, uma linguagem de programação. E é muito interessante já começar os primeiros passos, né, nesse tipo de ferramenta através de alguns programas. Então o primeiro deles que eu gostaria de falar para vocês é o code.org. Então você acessa esse site, lá existe uma plataforma e dentro deste programa você consegue, através de pequenos tutoriais, aprender a linguagem de programação, os princípios, realizar alguns pequenos projetos utilizando então a própria linguagem ali do programa code.org. Um outro programa muito utilizado também é o Scratch. Então existem vários tutoriais, existem muita coisa bacana que é possível criar no Scratch. Ele também é uma linguagem de programação, ele utiliza, né, uma linguagem de programação em blocos e ela é muito intuitiva para os estudantes. Pequenos tutoriais também há dentro dessa plataforma. No YouTube, em outros canais você consegue, né, em grupos fechados, você consegue aprender muita coisa. E ele é interessante porque até com os pequenos é possível utilizar, né? Um exemplo que eu sempre dou é que é possível criar uma animação do nome, então você consegue colocar um fundo, colocar letras, animar as letras ali do nome e criar então o seu próprio, né, sua própria apresentação. É possível também criar jogos, contar histórias, narrar histórias, é possível então utilizando o Scratch. E o microbit também, né, ele vem aí de encontro a essa questão da linguagem de programação, nos auxiliando então nesse aprendizado. O microbit, ele é uma plaquinha eletrônica física, mas é possível já aprender a programá-lo utilizando então o seu próprio programa. Lá você já consegue ter uma primeira noção de como utilizar e de quais projetos é possível criar utilizando o microbit. Então são algumas plataformas que a gente apresenta como sugestões para iniciar neste mundo da linguagem de programação, identificando os elementos que são muito comuns entre eles, então a repetição, a abstração, né? Ali você vai trabalhar com o pensamento computacional, colocando algumas lógicas, né, que são muito interessantes, e eu digo isso que até para os maiores, né, para os estudantes maiores, estar inserido já desde já nesse mundo, para eles é muito importante, porque a gente tem visto o quanto isso tem feito parte das nossas vidas enquanto pessoas, não somente, né? Enquanto seres que estão aí nesse mundo, e quanto isso tem feito parte, então, do nosso cotidiano. E introduzir a linguagem de programação já é um primeiro passo para trabalhar com a robótica. Então, vamos ver na prática, né, como é que a gente pode colocar a robótica aí na nossa sala de aula. Então, para dar início a esse tema e finalizar então com uma apresentação de uma pequena proposta de como você pode utilizar recursos, talvez eu vou utilizar aqui uma robótica sustentável, então recursos mais fáceis de serem adquiridos, de serem encontrados, que pode com certeza ser adaptado se você por acaso tiver um kit à disposição na escola, né? Então a temática seriam, por exemplo, bichos de jardim, né? A temática que envolve animais de jardim e as diversas áreas do conhecimento. Então ali vocês podem ver a imagem de uma abelhinha que foi construída ali com alguns elementos, né, de materiais alternativos. Então nós temos um potinho, olhinho, fita adesiva, e ela foi construída e desenvolvida, e a partir dessa construção e desse desenvolvimento, que foi na verdade a finalização do projeto, foi possível então perpassar, né, e passar por diversos campos do conhecimento. Então, através das linguagens, é possível você talvez introduzir essa temática com uma notícia de jornal, com uma fábula, com uma história que traga esses elementos.
Aqui eu vou dar o exemplo dos animais de jardim, mas você pode utilizar este recurso em qualquer outro tema. Você vai ver que é possível colocar, então, isso em prática. Utilizando a matemática, então, quando a gente for falar de circuito elétrico, de pilha, de bateria, dos volts, da quantidade ali, esses elementos também podem ser introduzidos na matemática. Outros elementos que às vezes apareçam no texto, que estão relacionados ali à matemática, é possível colocar, né? Ciências da natureza. Então, se a gente traz um texto informativo, uma reportagem, algo que fale sobre, por exemplo, né, o desaparecimento das abelhas, ou da onde que as abelhas surgiram, e nós aí vamos fazer uma pesquisa e descobrir, quem sabe, que as abelhas com ferrão, elas foram trazidas de outro continente, elas não são nativas do nosso continente. E quais são as abelhas nativas, né? E o que essa palavra significa? Então, são elementos que a gente consegue introduzir ali as ciências da natureza, ciências humanas, colocando a questão da geografia, da história, de quem é que trouxe as abelhas para o Brasil e por que isso foi feito. Então, isso gera toda uma pesquisa. E veja que esse tema ele pode perpassar crianças pequenas até as crianças maiores, né? Até os estudantes maiores. E aí o nível de aprofundamento vai depender, então, da faixa etária. Então, é possível você pegar um tema que você precise trabalhar e pensar nele em vários aspectos, em vários campos, em várias áreas do conhecimento e perceber e tentar, né, fazer essa conexão de cada um deles. Aqui vocês podem perceber, né, a construção, então, dos bichos de jardim com materiais alternativos. Então, ali vocês podem perceber, né, a joaninha com as pintinhas embaixo dela, nós temos ali um frasco de um creme, de um produto de higiene, né? Então, a gente colocou em cima ali, fez com papéis coloridos. Ali ao lado nós temos a aranha. Então, foi utilizado uma outra embalagem ali redonda, colocado esses olhinhos, essas hastes coloridas também. E ali vocês conseguem perceber alguns elementos, então, que a gente colocou de eletrônica. Então, que eu queria mostrar para vocês em detalhes um pouquinho mais sobre isso. Então, o que esses animais eles tinham de interessante? Então, as crianças puderam construir, criar os seus bichinhos de jardim, e eles tinham esse movimento, percebam. Então, eles ficam girando e fazendo esse movimento, e é muito legal porque as crianças, elas ficam encantadas em construir algo e depois ainda dar e gerar esse movimento. E esse movimento, então, ele foi possível ser criado e ser gerado através ali do motor DC. Então, vou falar um pouquinho mais sobre o motor DC, né? Então, para gerar o movimento, utilizamos o motor DC. Então, ali vocês conseguem perceber, né? O motor DC está ali numa parte de baixo da nossa construção. E embaixo nós também colocamos um suporte para pilhas. E aí, foram utilizados, então, alguns materiais muito simples, né? Uma garrafinha PET pequena, que foi toda embalada ali com uma fita durex preta. Utilizamos papéis coloridos ali para fazer, então, o corpinho e a modelagem desse nosso bichinho ali de jardim. Os olhinhos, que também, né, são esses olhinhos, né, que a gente acaba encontrando em materiais, né, de fazer artesanato. E algumas hastes coloridas que deram um charme a mais ali na nossa construção. E para gerar, então, esse movimento, nós utilizamos esses motores, que é o motor DC. Então, esses redondinhos ali mais ao fundo, a gente consegue, então, se a gente abrir um aparelho de DVD, uma impressora, qualquer eletrônico que esteja estragado, que não funcione mais, geralmente, esses eletrônicos que possuem algum tipo de movimento, eles têm esses motorzinhos, vai desparafusando e desmontando ali esse aparelho, e aí você consegue encontrar esse motor, e ele geralmente está funcionando. Então, você faz uma conexão dele com duas pilhas,
e ele já entra em funcionamento. Daí você só precisa saber posicionar ali, fazendo os testes, para posicionar esse motorzinho embaixo do seu bichinho, para que ele então tenha essa movimentação. E por isso que eu disse que isso pode ser adaptado a outras temáticas, né? Então, se você fizer, por exemplo, dinossauros com rolinhos de papel e colocar esse motorzinho, ele vai dar esse movimento, ele vai girar, e aí você vai da sua imaginação e da sua criatividade. Então, ali vocês podem perceber que a gente também colocou um botãozinho, que é o botão liga e desliga. Muitas vezes você acaba conseguindo, desmontando, dependendo do aparelho que você desmonte, você acaba conseguindo esse próprio botãozinho ali durante, né, esse desmanche, durante esse momento que você está ali abrindo um DVD, um outro aparelho, às vezes você encontra. Não é obrigatório ter esse botãozinho, é legal porque você tem uma facilidade na hora de ligar e desligar o seu bichinho, mas não é obrigatório. E existem algumas lojas de eletrônico que vendem, então, aí um suporte de bateria, esse botão liga e desliga, alguns fios, e também é possível comprar esse motor DC, né? Se assim também for o desejo, quem sabe ali do professor, é possível também encontrar esse tipo de motor para compra. Ali nós posicionamos ele embaixo da nossa belinha, e ali então fica o suporte para a pilha. E aí, quando ele é acionado, esse botão liga e desliga, o motorzinho vai girar, vai realizar então este movimento de giro, e aí o nosso bichinho ele faz então aquilo que vocês viram no vídeo, né? Aquele movimentinho de rotação. Então, utilizamos ali o botão liga e desliga, o motor DC, que nós encontramos então em eletrônicos como DVDs, impressoras, notebooks e outros eletrônicos que têm algum tipo de movimento de giro. Temos ali um suporte para pilhas e 2 pilhas, né? Não é necessário, como eu falei, então, esse suporte, você consegue fazer uma conexão direta, você vai precisar ali organizar e colocar essas pilhas num local que elas não atrapalhem, então, este movimento do nosso motor. E como que a gente faz, então, a conexão? Então, para fazer as ligações, existem 2 formas. Se você pegar o seu motorzinho e tiver as suas 2 pilhas, você pode fazer isso, então, direto, né? Então, você faz uma conexão ali entre o negativo do seu motorzinho, liga no negativo da pilha, e aí o positivo da pilha você faz ali uma conexão. Você pega, então, muitas vezes ali do próprio aparelho que você desmontou, você consegue retirar alguns fios e fazer então essa conexão. Coloca aqui uma fita para que isso fique, né, bem preso. E aí a parte do positivo você liga então no seu motorzinho. Essa vai ser uma ligação que nós chamamos de ligação direta, né, ali em relação ao motor e as pilhas, né? E aí você consegue fazer essa pontinha aqui do seu motorzinho girar. Uma coisa interessante é que se você colocar, às vezes, um pinguinho de cola quente aqui na ponta, isso também, às vezes, pode dar uma ajuda um pouco maior para que o seu bichinho tenha esse movimento um pouco mais facilitado. Então, às vezes, pequenas roldanas que vêm no próprio aparelho que você desmontou, você consegue colocar elas aqui embaixo desse pininho, bem na pontinha ali do seu motor. E isso pode te auxiliar nesse movimento de giro. Uma outra forma que você pode fazer isso, então, se você por acaso tiver, né, o seu suporte de pilha, é mais fácil porque nesse suporte ele vem os 2 fios, o vermelho e o preto, e aí você consegue fazer essa conexão um pouco melhor. Mas se você não tiver, também é possível fazer. Né? Ali nós utilizamos então um botão liga e desliga. Então, como que fica essa conexão desse motorzinho? Você vai pegar o fio preto, vai fazer a conexão ali no negativo da pilha, o positivo com o negativo da pilha também fazem, né, essa conexão. E aí a diferença é que o positivo da pilha vai para uma das partes aqui do nosso botão liga e desliga, e o outro positivo que está lá no nosso motorzinho, então, ele vai na outra haste ali de metal, e aí você consegue, então,
ter o acionamento do seu motorzinho através ali do botão liga e desliga. E aí a gente consegue então construir diferentes tipos de protótipos, de brinquedos, de robôs, dar movimentos a outros elementos que possam fazer parte de algum projeto que você tenha interesse. Então, descobrir isso é muito interessante e era uma coisa que eu não sabia. Eu tive contato com outras professoras, né, um trabalho em parceria, e a partir do momento que eu descobri que era possível fazer algo, né, tão divertido, tão legal, tão fácil, utilizando às vezes um DVD quebrado, estragado, e a gente pedia arrecadação da escola, os professores, as famílias, elas acabavam doando muita coisa, e esse processo de desmontar, abrir o DVD, as crianças elas gostam muito, sabe? Então, trabalhava ali com pequenas chaves de fenda e a gente ia desmontando, ia desconstruindo isso para depois construir algo que fizesse parte do nosso cotidiano, que fizesse parte ali de um projeto que eles estivessem, né, envolvidos. Claro que tudo vai depender de como é a organização da sua escola, da dinâmica. Talvez você mesmo vai ter que abrir, né, esses aparelhos e quem sabe desmontar e levar apenas os motores. Isso vai muito de uma organização que a gente sabe que é muito peculiar e individual de cada instituição. Mas veja que não é algo impossível, é algo que realmente dá certo, é algo que é possível de fazer com, né, todas as idades. E qual é o impacto de tudo isso nos alunos? Então aqui eu trouxe um exemplo de uma robótica que a gente pode fazer de uma forma sustentável. Não exige do professor que tenha domínio de linguagem de programação. Ele vai utilizar ali apenas o motor e pilha, né? Vai utilizar toda uma temática, um enredo que for do gosto dele, que está de acordo com aquilo que ele precisa e que ele deseja trabalhar com seus estudantes. Mas o mais legal de tudo isso é ver o impacto na vida dos alunos, né? E se porventura na sua escola tem kits de robótica e você às vezes está um pouco receosa em utilizar, você pode aplicar esse mesmo projeto com o kit que tem lá. Quem sabe você procurando um pouquinho entender como é que funciona, você consegue desenvolver um projeto utilizando esse kit que tem na sua instituição. Isso seria muito bacana, né? E olhem ali, a gente precisou, né, devido à questão de proteção de dados, a gente escondeu ali o rostinho do estudante, mas olha a carinha dele de felicidade em descobrir um motorzinho e em descobrir esse movimento. Então veja que aqui a gente utilizou um motor grande, que é um motor de impressora. Ali nós tínhamos um copinho de iogurte embaixo e em cima uma garrafa PET, né, ali recobrindo esse motor. E em cima desse motor ele tinha então uma parte mais comprida que a gente conseguiu conectar uma hélice de um ventilador. E isso foi um projeto desenvolvido a partir de um livro, de uma história, que é a história da Malvina, do André Neves. Para quem tiver curiosidade, é uma história muito linda, que é possível criar muitas coisas a partir dela. E na história, durante a história, Malvina é uma personagem, uma menina, que tem muitas invenções. E uma de suas invenções é um chapéu ventilador para as tardes quentes de verão. Então ali era uma reprodução de como seria esse chapéu ventilador. E ali a carinha e o fascínio do estudante em aprender, em estar desenvolvendo um projeto, conhecendo algo tão interessante, né? Tem que colocar botão com esse no meio e o outro na frente. Ah, e daí faz o quê? Aí faz pra funcionar, ó. Tem que colocar botão com esse no meio e o outro na frente. Então ali também o estudante aprendendo como que fazia essa ligação ali através do liga e desliga, tinha colocado uma hélice na ponta do motor e também estava muito, né, interessado e muito fascinado com tudo aquilo que estava aprendendo. Vamos ver mais um vídeo. Ô, Pro. Oi? Parece esse daqui não. Esse daqui tá engatado nesse negócio aqui, ó.
Vamos analisar. Aqui não é um parafuso? Não. Então ali, né, duas estudantes estavam desmontando um aparelho um HD, né, um aparelho ali que fica no computador, que faz o movimento do CD então girar. E esse movimento de aprendizado junto com o estudante é muito interessante, porque, né, eu não tinha todas as respostas, eu não sabia como desencaixar aquele motor, mas aos pouquinhos a gente ia junto descobrindo, e em pares e trabalhando em equipe, descobrindo como é que a gente poderia desmontar aquele pequeno aparelho para conseguir então retirar o motorzinho. Aqui nós temos mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou colocar ele novamente, e eu queria que vocês observassem, eu não posso colocar a reação, né, o rostinho do estudante, mas se você perceber ali na boquinha dele, você consegue perceber, entender como que está sendo a reação dele ali ao ver aquele motorzinho girando uma pequena hélice. Veja só. Então esse fascínio é muito legal, é muito interessante ver a reação, sabe, das crianças. Então é possível, né, envolver a robótica na prática pedagógica. Então escolha um tema interessante, algo que tenha relevância para a sua turma, para aquilo que você pretende propor. Envolva diferentes áreas do conhecimento e utilize recursos tecnológicos. Eu acredito que isso vai fazer muita diferença, né? Busque parcerias porque elas são essenciais. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, queira entrar em contato, saber mais, eu me coloco à disposição. Esse é o meu contato e eu agradeço a Moonshot e a todos vocês que me assistiram até este momento. Eu espero que tenha sido realmente um momento de aprendizado e foi um prazer fazer parte da Semana Pedagógica Moonshot 2022. Até mais, muito obrigada!